Meu nome é Beatriz. Tenho 31 anos. Na festa de aniversário da minha filha, o ar cheirava a doce de leite e balões de látex. Todos ostentavam aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos, o tipo de máscara que você usa quando está cercada por pessoas que já decidiram quanto você vale. Porque aquela foi a tarde em que meus sogros finalmente disseram em voz alta o que vinham me alimentando em migalhas há anos. O momento em que minha sogra se inclinou o suficiente para que seu hálito roçasse meu ouvido e sibilou: "Você não passa de uma sanguessuga", como se a minha existência fosse uma mancha na toalha de mesa engomada. Senti meu peito apertar, mas não chorei, porque chorar era exatamente o que eles esperavam. E eu tinha aprendido que minhas lágrimas eram uma moeda que eles adoravam gastar. A festa deveria ser sobre a minha filha, sobre a risada dela ecoando pelo salão, suas mãos pequenas sujas de brigadeiro, seus olhos brilhando quando as velas do bolo foram acesas. Mas toda vez que eu olhava para a mesa comprida dos parentes, sentia o julgamento rastejando pela minha pele, me medindo, me pesando, decidindo que eu não era o suficiente. Eles sempre diziam que eu tinha sorte. Sorte de ter casado com alguém da família deles. Sorte de ser tolerada. Sorte de ter o que comer. Sorte de ter permissão para existir perto deles. Quando me servi de uma bebida para acalmar minhas mãos trêmulas, não percebi minha sogra me observando como um gavião observa um camundongo no campo. Não notei os lábios da minha cunhada se curvarem num sorriso fino e satisfeito. Eu estava rindo com uma vizinha quando me virei e vi claramente, inequivocamente, o movimento pequeno e praticado dos dedos, a inclinação rápida do pulso, o toque suave de algo pálido escorregando para dentro do meu copo. De repente, as palavras de cada história de vingança que eu já tinha ouvido ganharam vida na minha cabeça. No aniversário da minha filha, vi minha sogra colocar um pozinho na minha bebida. Então, eu me levantei, sorrindo, e entreguei o copo para a minha cunhada invejosa. Ela bebeu o que era destinado a mim. Só que isso não era uma manchete de jornal. Era a minha vida, a festa da minha filha. O ar trancou na minha garganta quando percebi até onde eles estavam dispostos a ir para me lembrar do meu lugar. Eu não gritei, não denunciei ninguém, porque o medo aguçou meu foco em vez de entorpecê-lo. Vi os olhos da minha sogra se voltarem para mim, me desafiando a reagir, me desafiando a fazer um escândalo para que ela pudesse me chamar de dramática, instável, ingrata, os mesmos rótulos que ela sempre me dava quando eu tentava me defender. A memória dela sussurrando sanguessuga ainda queimava, e de repente, cada insulto se alinhou perfeitamente na minha mente. Cada vez que disseram que eu vivia às custas do filho deles, cada vez que contaram o que me deram e ignoraram o que eu retribuí. As noites que passei em claro com uma criança doente enquanto eles dormiam. As refeições que cozinhei, os sorrisos que forcei. Minha cunhada riu alto demais de uma piada que alguém contou, fingindo não notar meu olhar, fingindo inocência enquanto estava tão perto da minha bebida. O cotovelo dela roçou a mesa, e eu percebi então que aquilo não era apenas crueldade, era arrogância. A crença de que poderiam fazer o que quisessem comigo, e que eu engoliria literal e figurativamente. Minhas mãos pararam de tremer, como se algo dentro de mim tivesse se encaixado, uma calma que me assustou mais do que o pânico jamais o fez. Envolvi meus dedos no copo, sentindo o frio contra a palma da mão, pensando no rosto da minha filha, no que significaria se eu bebesse aquilo, em como pequenos momentos como este moldam o futuro de uma criança sem que ninguém perceba. Levantei-me lentamente, o barulho da sala diminuindo apenas uma fração, enquanto cadeiras rangiam e conversas baixavam de tom. E eu sorri, o tipo de sorriso que parece uma armadura, o tipo que você usa quando decide que cansou de implorar por misericórdia. Caminhei em direção à minha cunhada, meu coração batendo forte, mas meus passos firmes. Eu sabia que aquilo era real, estava acontecendo agora, e não havia botão de desfazer. Estendi o copo e disse, algo leve, algo inofensivo, algo de que ninguém pudesse me acusar de distorcer depois. Minha voz estava firme, enquanto eu oferecia a bebida a ela, vendo a confusão passar pelo seu rosto, vendo minha sogra enrijecer, vendo o cálculo mental rápido atrás de seus olhos, enquanto percebiam que eu não estava seguindo o roteiro que escreveram para mim. O salão prendeu a respiração
enquanto o copo mudava de mãos, e naquele segundo suspenso, entendi que tudo depois disso seria diferente. Que a festa, os insultos, o sussurro de sanguessuga, o pó destinado a mim, tudo estava prestes a colidir. E, quer soubessem ou não, tinham acabado de me entregar a verdade sobre quem eles eram e sobre quem eu não permitiria mais ser. Minha cunhada pegou o copo com uma risada um pouco aguda demais. Ergueu-o como se não fosse nada e bebeu. O ambiente pareceu exalar, como se o momento de tensão tivesse passado. Mas eu fiquei ali parada, contando os segundos na minha cabeça, enquanto o rosto da minha sogra perdia a cor, porque ela sabia exatamente o que tinha sido preparado para mim, exatamente qual linha tinha sido cruzada. E, pela primeira vez, desde que me casei naquela família, o poder mudou de lado tão silenciosamente que a maioria das pessoas nem percebeu. A princípio, nada aconteceu, e minha cunhada deu um sorriso de canto, claramente achando que tinha vencido, claramente achando que eu tinha tentado e falhado em envergonhar lá. Mas então o sorriso dela vacilou, da mesma forma que uma máscara escorrega quando é usada por tempo demais. Ela pressionou a mão contra o estômago, tentou disfarçar com uma risada, tomou um gole de água, e minha sogra correu para o lado dela rápido demais, ansiosa demais, perguntando se ela estava bem, atraindo atenção para onde não havia nenhuma antes. Foi quando as pessoas começaram a olhar de verdade, do jeito que parentes fazem quando sentem cheiro de fofoca fresca. Minha filha puxou meu vestido, pedindo mais uma fatia de bolo, e eu me ajoelhei na altura dela, alisando seu cabelo, mantendo minha voz calma. Porque, não importa o que acontecesse a seguir, aquele dia ainda era dela, e eu me recusava a deixar que o veneno deles tocasse as memórias dela. Atrás de mim, cadeiras se arrastaram, sussurros se espalharam, e a risada da minha cunhada tornou-se quebradiça, depois fraca, até parar completamente enquanto a náusea lavava seu rosto. De repente, a sala que sempre pareceu estar contra mim sentiu-se desequilibrada a meu favor. Alguém sugeriu que ela se sentasse. Outra pessoa perguntou o que ela tinha comido, e os olhos da minha sogra queimavam buracos nas minhas costas. Um grito silencioso de acusação e medo, mas ela não podia dizer nada sem revelar tudo. Lembrei-me do seu hálito no meu ouvido, do insulto sibilado. Você é apenas uma sanguessuga. E percebi o quão desesperadas aquelas palavras tinham sido, o quanto ela precisava que eu acreditasse nelas, porque se eu parasse de acreditar, ela perderia o controle. Minha cunhada acabou no banheiro vomitando, humilhada, enquanto os convidados fingiam não notar. E quando uma tia me perguntou baixinho se estava tudo bem, encontrei seu olhar e disse, sim, minha voz firme, porque a verdade era que, pela primeira vez em anos, eu estava mais do que bem. A festa continuou capengando. Bolo meio comido, música alta demais, tensão espessa o suficiente para se sentir o gosto. Observei meus sogros se movendo ao meu redor como estranhos, cuidadosos agora, guardados, inseguros sobre o que eu poderia fazer a seguir, inseguros sobre o quanto eu sabia. Na hora de abrir os presentes, minha sogra evitava meus olhos. Minha cunhada permaneceu escondida, e eu ajudei minha filha a rasgar o papel de embrulho, torcendo alto, rindo genuinamente, porque a alegria também é um tipo de vingança, uma que eles não podem contestar ou distorcer. Mais tarde, quando os convidados começaram a ir embora e a casa esvaziou, meu marido finalmente perguntou o que tinha acontecido. Sua voz era baixa, seu rosto estava pálido. Eu contei tudo a ele, cada sussurro, cada olhar, cada insulto, o pó, o copo, a verdade que eu vinha engolindo há anos. E vi algo nele quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Ele não os defendeu, não minimizou o ocorrido, não me disse para manter a paz, e só aquilo já pareceu uma vitória maior do que qualquer confronto poderia ter sido. Naquela noite, depois que minha filha adormeceu abraçada a um brinquedo novo, sentei-me sozinha no silêncio e repassei o momento repetidamente. A escolha que fiz, a calma que surpreendeu, até a mim mesma, e entendi que o que era destinado a mim não era apenas veneno em um copo. Era uma vida inteira de humilhação, de ser diminuída, de ouvir que eu não era nada sem eles. Mas o que eles me entregaram em vez disso foi clareza. Parei de atender às ligações deles. Parei de frequentar os jantares de domingo.
Parei de me explicar para pessoas que nunca ouviam. A palavra sanguessuga perdeu o ferrão quando vi o quão desesperadamente eles precisavam que eu estivesse abaixo deles para que se sentissem altos. Meses depois, soube que eles contavam a história de forma diferente, que eu os tinha envergonhado, que eu era manipuladora, dramática, até perigosa. Mas, pela primeira vez, eu não me importei com a versão de mim que eles contavam para o mundo, porque eu finalmente conhecia a minha própria. No aniversário da minha filha, vi minha sogra colocar um pozinho na minha bebida. Então, eu me levantei, sorrindo, e entreguei o copo para a minha cunhada invejosa. Ela bebeu o que era destinado a mim. Aquele momento não mudou apenas uma tarde, mudou o resto da minha vida. Valorize-se e nunca deixe que ninguém defina o seu lugar. Se você já passou por algo assim, lembre-se, o seu silêncio e a sua estratégia são suas maiores armas. Compartilhe esta história se você acredita que a justiça sempre prevalece.